Oi, gente, bom dia. Eu sou a Patrícia e meu grupo é composto pela Isabela, a Letícia Albuquerque, a Marielle e o Sávio. Nós vamos estar falando sobre a linfadenite caseosa e eu vou começar falando para vocês sobre a etiologia. Essa doença ela é conhecida também como mal do caroço e ela é uma enfermidade infecto-contagiosa crônica e debilitante para os animais. E a sua ocorrência ela é mundial. Ela é causada pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis e ela é gram-positiva, parasita intracelular facultativa de macrófagos, ou seja, ela está atacando uma célula de defesa. Ela vai acometer tanto caprinos quanto ovinos e ela pode gerar perdas econômicas, como a perda na produção de leite, do couro, devido a cicatrizes e o custo do tratamento. A região brasileira com mais ocorrência dessa doença é o Nordeste, devido à maior concentração desses animais. E por conter essas vegetações com espinho, falta de orientação quanto à sanidade. Eu vou estar falando também sobre a transmissão. Ela pode ser por contato direto ou indireto. O animal que apresenta a enfermidade, ele vai ter uma secreção purulenta, que vai ser liberada na ruptura do abscesso, estando presente nesses animais infectados. E a sua carga bacteriana ela vai ser muito alta. Essa bactéria ela tem uma habilidade de sobreviver no solo por um longo período, ocasionando a presença do agente nos plantéis. Quando ocorre a introdução desses animais infectados nos plantéis, sem um exame clínico ou sorológico, vai contaminar os equipamentos. Como exemplo, a gente tem os brincadores. E entre os animais, a tosquia, vacinação, entre outros. A presença dos espinhos nas vegetações, ela vai poder ocasionar ferimentos superficiais e vai servir assim de porta de entrada para a bactéria, porque os espinhos vão supurar o abscesso, passando a bactéria para os outros animais e contaminando os plantéis. Bom dia, aqui quem está falando é a Letícia e eu vou falar um pouquinho sobre a patogenia da linfadenite caseosa. Bom, a Corynebacterium, ela tem dois fatores de virulência. A parede lipídica, que atua como um fator piogênico, ou seja, ela auxilia na produção de pus, que é um dos principais sinais clínicos da doença, e também está associada ao aumento da virulência, porque ela impede que aconteça a fagocitose pelas enzimas lisossômicas da célula hospedeira. E o segundo fator de virulência é a produção de exotoxina, que está relacionada com a persistência e com a disseminação da bactéria, porque ela tem atividade hemolítica, vasodilatadora e fosfolipásica, que vão auxiliar a bactéria a destruir a célula hospedeira. A infecção pela Corynebacterium, ela vai causar um aumento de prostaglandina no organismo do animal, causando assim uma resposta inflamatória local, um aumento da permeabilidade celular e, consequentemente, também um recrutamento de fagócitos para os linfonodos. Quando esses linfonodos são acometidos, inicia-se uma evolução da doença através da multiplicação intracelular da bactéria, da desintegração e da morte celular. Esse processo ele vai acontecer várias vezes seguidas e ele provoca lesões crônicas nos linfonodos locais que são característicos da linfadenite caseosa. E após o acometimento dos linfonodos locais, a bactéria atinge a via linfática e vai acometer também os linfonodos torácicos, pulmões e outros órgãos, fazendo com que esteja uma depressão progressiva do animal. Eu coloquei aqui um esquema para poder explicar melhor como ocorre a patogenia. Então, a Corynebacterium, ela está presente na maioria dos rebanhos brasileiros, na pele e na mucosa dos animais. E quando ela encontra uma porta de entrada, que pode ser, por exemplo, um ferimento, ela penetra o organismo do animal, acomete os linfonodos locais inicialmente, realiza a sua multiplicação intracelular, depois destrói a célula, ocorre uma lise celular, né? E com o auxílio da parede lipídica, como eu tinha explicado, e do desenvolvimento do processo inflamatório, vai iniciar assim a produção de pus e a formação de abscessos nos linfonodos locais. E depois que ocorre esse acometimento, a bactéria vai para a via linfática, né?
chega até os linfonodos internos e a demais órgãos e provoca uma depressão progressiva do animal. Bom dia, aqui quem está falando é a Isabela. Vou falar sobre os sinais clínicos da linfadenite. Esses animais com linfadenite apresentam abscesso com secreção purulenta, branco-amarelada e consistência caseosa. Pode ser de forma superficial ou visceral, sendo que na superficial os abscessos são em linfonodos superficiais, como pré-escapulares, submandibulares, pré-crurais, entre outros. E na visceral, os abscessos são em órgãos mais internos, como no pulmão, fígado, baço, entre outros. Caso ocorra contaminação bacteriana, seja pelo ambiente ou seja pela microbiota do animal, esse abscesso terá pus com coloração esverdeada ou acinzentada. E, principalmente na forma visceral, esses animais podem ter perda de peso, deficiência reprodutiva e pode até levar à infertilidade. Nessa imagem ao lado, a gente mostra a localização dos linfonodos externos mais acometidos, que tem no A, o partídeo, B, submandibular, C, retrofaríngeo, D, pré-escapular, E, inguinal, F, pupilíteo e G, mamário. Nessa próxima imagem, a gente mostra os abscessos internos causados pela linfadenite, sendo na imagem A, abscessos pulmonares, na imagem B, abscessos hepáticos. E ao lado, os abscessos externos nos linfonodos mandibulares. Para o diagnóstico clínico, pode-se fazer a palpação dos linfonodos superficiais para ver se tem um abscesso e um aumento de volume. Pode fazer a aspiração desse abscesso, realizando a cultura microbiológica para isolar e identificar o agente causador. Pode fazer também provas bioquímicas que ajudam a realizar diagnóstico diferencial a partir dos agentes que foram encontrados no material drenado. Pode fazer teste sorológico, teste de inibição da hemólise sinérgica e ELISA. E pode fazer também necropsia nas carcaças para avaliar se tem algum abscesso nos órgãos. Bom dia, aqui é o Sávio. Eu vou estar falando um pouco sobre o tratamento da linfadenite caseosa. O Corynebacterium pseudotuberculose é sensível a diversos antibióticos, como por exemplo a ampicilina, gentamicina e penicilina, mas a utilização dos mesmos no tratamento da linfadenite caseosa não surte um efeito positivo, devido ao baixo nível de antibiótico no abscesso, por causa da cápsula fibrosa, a presença de pus e a localização intracelular dos micro-organismos, o que acaba impossibilitando que quantidades significativas de antibióticos cheguem até esse abscesso. Então, o tratamento a ser realizado é o processo de drenagem e cauterização química dos abscessos. Como que é feito isso? Você vai realizar uma tricotomia na região do linfonodo e uma desinfecção com solução de iodo 10% ou álcool 70%. Depois, você realiza um corte com bisturi no abscesso. Caso o abscesso seja pequeno, você realiza um corte nele todo, ou caso seja maior, do meio para baixo. Aí depois você vai pressionar esse linfonodo para a retirada de todo o material. Esse material tem que ser colocado em um saco plástico. Após a retirada do material do linfonodo, você vai fazer uma limpeza usando pinça e gaze para garantir que retirou toda a cápsula de dentro desse linfonodo. Vai preencher o linfonodo com uma gaze umedecida com solução iodo 10%. Essa gaze deve ser mantida por 3 dias e trocada a cada 24 horas. Após o 4º dia, você retira a gaze e usa a solução de iodo 10% para fazer a cauterização. Deve também se aplicar um spray repelente cicatrizante em cima da ferida. E o material que foi retirado, que foi drenado do abscesso, deve ser descartado, como a luva que foi utilizada pelo veterinário ou por quem realizou o procedimento. Esses materiais descartáveis, como a luva, o saco plástico, devem ser incinerados por completo e depois enterrados. Já os materiais que não são descartáveis, como o bisturi, o cabo do bisturi e a pinça, devem ser desinfectados com solução de álcool 70%. Bom dia, meu povo. Meu nome é Marielle e eu vou falar sobre o controle e a profilaxia da doença.
O controle e a prevenção da linfadenite caseosa é importante para evitar a disseminação da doença no rebanho, então requer algumas medidas necessárias e eficazes. Vou explicar algumas medidas que são: limpar e desinfectar sempre as instalações, inspecionar o rebanho periodicamente para manter a prevenção. Fazer o tratamento do abscesso é importante porque ele evita que o pus se torne um foco de infecção ativo. Nas instalações, deve sempre evitar qualquer material que cause lesões na pele dos animais. Também o isolamento de animais recém-adquiridos é importante para não ter contato com os outros animais sadios. Realizar com muita cautela o controle adequado de ectoparasitas que possam causar lesões na pele dos animais também é muito importante. A vacina precoce, a partir do 3º mês de vida, pode ajudar na prevenção da doença também. Em casos onde é necessário a drenagem de abscesso, o procedimento deve ser realizado em local adequado e todos os instrumentos utilizados devem ser desinfetados de forma correta. Por a doença ser contagiosa, todo o pus que foi tirado e drenado deve ser queimado e enterrado. Muito obrigada a todos e aqui estão as nossas referências.